Começou a gravação? Então, legal, gente. Então, boa tarde, né, para a nossa aula sobre projeto integrador do primeiro semestre noturno. Essa aqui vai ser a nossa, é uma aula realmente, tá? É a primeira e única aula que a gente vai ter. Os demais a gente vai fazer orientações para vocês, dos grupos, né? As aulas não são gravadas, elas sempre são síncronas, né? Então, você tem que estar presente de alguma forma, algum representante do grupo. Só que hoje, excepcionalmente, como nós vamos falar do manual, quero mostrar um monte de coisa para vocês, então eu achei por bem a gente gravar essa nossa conversa. Para consulta, inclusive, né? Para futuras consultas. De repente vocês estão lá tentando lembrar o que precisa ser feito, e aí dá para ouvir, rever o vídeo e tirar dúvidas. E também eu entendo que no horário, neste horário aqui, muita gente não consegue estar aqui presente. Então também serve para essas pessoas, tá? E eu espero que vocês que estejam aqui, né, participem com dúvidas, porque isso ajuda muito os outros colegas que não estão presentes a compreender mais sobre a UPI, o que é o UPI, tá bom? Então, oficialmente, meu nome é Ricardo Pompeu, então eu sou o professor orientador do PI do primeiro semestre noturno. Vocês terão um PI todos os semestres, então do primeiro ao sexto semestre. Cada semestre com uma temática um pouco diferente, certo? Se eu não me falha a memória, o primeiro, o segundo e o terceiro vocês vão estar prestando uma consultoria por uma empresa. No quarto e no quinto vocês estarão criando uma empresa. No sexto semestre, internacionalizando essa empresa. Então é bem legal, né? Vocês começam com uma consultoria, aprendendo a ver os problemas, as vicissitudes que tem, que uma empresa assim possui, né? Tentando resolver de alguma forma aquilo. E depois, juntamente com essa experiência que vocês já tiveram, tentar montar uma empresa, né? Então é bastante desafiador e bastante legal. É divertido o PI. O PI não é um fardo para carregar, não, tá? A gente aprende muita coisa legal no PI. Que eu falei agora, a, a prática da consultoria, que eu acho que já é uma coisa super joia, né? Depois, a montagem de uma empresa. Mas, paralelo a isso, tem outras coisas interessantes. Por exemplo, você vai aprender a fazer trabalho em equipe, né? Com pessoas, talvez, que você tenha de certas dificuldades de interação. Isso acontece, né? Como é que a gente vai lidar com essas situações? Como é que a gente vai lidar com conflitos dentro do grupo? Isso faz parte da formação, né, de vocês como administradoras e administradores de empresas, né? Então, tudo a questão da prudência, da paciência, da relevância, da negociação, tudo isso vai ser colocado em pauta de uma forma ou de outra. Tem grupos que fluem com muita tranquilidade, sabe? Mas tem outros grupos que têm os seus reveses. Paciência, né? Acontece. Mas que isso não seja, não vejam isso como uma punição, mas vejam isso como um aprendizado, uma oportunidade de aprendizado, tá? Todo semestre você pode mudar também de grupo. Então, se de repente no primeiro semestre você fez um grupo e não ficou daquele jeito que você queria, né? Não ficou tão legal os relacionamentos, semestre que vem você muda de grupo. E assim vai indo, ok? Muito bem, gente. Então vamos lá. Lembrando, usem o chat ou abram o microfone para fazer pergunta para mim. Como eu não vou estar olhando o chat direto, a cada 15 minutos, 15, 20 minutos, eu dou uma paradinha, vejo se vocês postaram alguma coisa e vou respondendo. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o seguinte: o manual, aonde vocês conseguem essas informações sobre o manual também, e alguns documentos necessários para fazer o PI, além do manual, e como é que vocês podem estruturar o PI. Outra coisa importante é a formação dos grupos, né? Acho que o passo inicial, a partir de hoje, seria vocês montarem grupos. E eu vou falar sobre isso também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar onde é que vocês podem pegar todas as informações e para baixar já no seu computador e compartilhar com a turma, tá? Então, primeiro eu vou mostrar isso para vocês. Depois a gente vai abrir o manual. Então, peraí, deixa eu abrir aqui, guia do Opera, aqui, compartilhar. Muito bem.
essa daqui, gente, é a minha... Nós estamos no SIGA. Essa aqui é a página da minha disciplina no SIGA, do Projeto Integrador de Gestão Empresarial 1. Está vendo aqui, ó? Certo? De noite, noturno. Lembrando que essa é a minha visão do SIGA. Talvez a visão de vocês do SIGA seja diferente. Mas o que eu quero mostrar é que eu já coloquei uma série de documentos importantes para vocês aqui, para vocês baixarem. Alguns são necessários agora e outros daqui a pouco, ok? Então, nós temos aqui modelo de carta de reconhecimento, um template, exemplos de PIs, tá vendo? Eu coloquei 2 exemplos de PIs para vocês, um termo de anuência, algumas dicas de apresentação, já pensando na apresentação de vocês lá para frente. Esse não é um documento necessário no momento, né? Mas está aí. O manual do PI e alguns slides sobre a estruturação, sugestões de como é que vocês podem estruturar. Então é o seguinte, todos os materiais já estão postados no SIGA. Eu acabei de fazer isso. Basta entrar, baixar, compartilhar com os colegas, tá? E dar uma lida. Eu vou ler alguns deles, vou mostrar alguns para vocês e vou ler outros com vocês. Muito bem. Então, agora, eu vou compartilhar aqui, deixa eu só... Vamos começar pelo manual. Manual. Aí eu vou abrir um template também aqui, depois para vocês. Para ficar mais claro também. Deixa eu só um segundo aqui, template. Isso. Vamos começar com o manual. Vou compartilhar minha tela. Aqui. Então, esse daqui é o manual, ó lá, Projeto Integrador em Gestão Empresarial Noturno. Tá? Americana, segundo semestre de 2026. Muito bem. Então, vamos lá. Quais seriam os objetivos desse, vamos dizer assim, desse PI? Já que vocês terão PIs todos os semestres, cada semestre é uma temática diferente e tem uma habilidade, uma competência que vocês vão desenvolver, ok? Nessa primeira, eu diria que como objetivo principal, talvez a palavra-chave, seria essa integração. Também descrição, integrar e descrever, tá? O projeto, a empresa que vocês vão analisar. Então, vocês vão ter que escolher, o grande objetivo do PI é o seguinte, vocês vão escolher uma empresa real aqui da região, então não é da internet, do tipo assim, eu quero fazer um estudo sobre o Google, eu quero estudar a Apple. Não, você vai estudar uma empresa aqui da nossa comunidade, né, ao redor que você tem contato. E nessa empresa, nós vamos descrever o funcionamento dessa empresa, e durante essa descrição vocês vão perceber que aparecem alguns problemas, e ao aparecer esses problemas, a gente vai tentar apresentar algum tipo de solução também, ok? Muito bem. Que vai estar, quais são as disciplinas que estarão envolvidas nesse PI? Né? Porque, lembra, é uma consultoria, mas é uma consultoria com um olhar, com a perspectiva das disciplinas do primeiro semestre. Certo? No segundo semestre, vão fazer com as disciplinas do segundo semestre, e assim vai. Então, nesse semestre, olha lá, eu tenho aqui uma tabela que tem todos os nomes das disciplinas: administração geral, comunicação e expressão, contabilidade, informática, né? Inglês 1, matemática, sociedade, tecnologia e inovação. E eu coloquei aqui o nome dos professores, tá vendo aqui, ó, o Carlos Augusto, que é administração. E coloquei também o e-mail de contato deles. Então, vocês podem entrar em contato com os professores para conversar sobre o PI também, ok? Tudo no seu devido tempo, mas é importante essa conexão com o professor, com a professora. Muito bem, aqui tem uma parte sobre objetivos da aprendizagem, menta. Eu vou pular algumas etapas por questão de tempo, a gente vai direto, né? Eu vou fazer uma leitura mais pragmática. Como é que serão montados o grupo? Aliás, essa é a primeira tarefa de vocês, antes de qualquer coisa. Vocês precisam montar um grupo do PI. Esse grupo, ele deve conter de 4 a 6 alunos. Pelo tamanho da classe, normalmente nós temos grupos de 6 pessoas. Agora, presta atenção, esse é um ponto importante.
Nós temos aqui, eu preciso que sejam criados 6 grupos na sala de aula. Pode ser até menos que 6, tá? Mas eu duvido que isso aconteça pela quantidade que nós temos de alunos na sala. Mas eu não posso ter 7 grupos, 8 grupos, 9 grupos. Por que isso? Porque nós temos 2 dias para fazer as apresentações, né? 2 noites que ocorrerão as apresentações. E pelo porte da apresentação, como a gente vai trabalhar essas apresentações, cada noite serão 3 grupos que apresentarão. Portanto, nós teremos na sala de aula 6 grupos, 2 noites, 3 grupos, né? 2 vezes 3, 6. Vocês vão ter que criar 6 grupos. Poxa, mas eu já tenho um grupo aqui de 4 pessoas, são os meus amigos, e a gente queria fechar nesse. Então, cara, não vai dar para fechar. Os grupos sempre estarão abertos até 6 pessoas, até chegar ao número máximo de 6 pessoas. Dependendo da turma, o que pode acontecer é o seguinte: alguns grupos terem 7 pessoas. Por quê? Porque a classe é grande, né? 6 grupos não deu para absorver todo mundo, então a gente abre algumas exceções para colocar a 7ª pessoa, o 7º elemento no grupo. Mas o que é importante mesmo é que nós tenhamos 6 grupos nessa sala, tá bom? Então, o que eu sugiro para vocês nesse primeiro momento? A partir de hoje, converse com seus colegas de classe e comecem a montar os grupos. Quanto mais cedo, melhor, porque daí eu já começo a orientação por grupo, tá bom? É isso que vai acontecer nas próximas aulas. A gente vai orientando os grupos que já serão formados. Se o grupo demora muito para ser formado, ele vai ficando para trás, vai ter que correr, né, fazer uma série de tarefas que ficaram atrasadas. Então, deem uma ênfase bastante forte a partir de hoje na formação desse grupo. E aí, o que vocês vão fazer? Ao formar o grupo de 6 pessoas, ou se for para começar de 4 pessoas, não tem problema, depois a gente vai incluindo mais gente. Mas para a gente dar um início em tudo isso, né, começar, vocês podem postar aqui no Teams, mesmo na nossa classe, né? Vocês têm lá que ter uma equipe, certo? Dentro da disciplina Projeto Integrador. Você pode colocar lá assim, ó, professor Ricardo, o nosso grupo são essas pessoas. Coloca o nome completo, para não ter problema, nome completo de todos os integrantes daquele grupo, tá bom? E aí eu vou formando grupos internos aqui para gente. Então eu vou aguardar, vou colocar alguns recados para vocês de datas para que vocês possam formar esses grupos e a gente começar a orientação, tá bom? Então, tarefa número 0, formar grupos, tá bom? De até 6 pessoas. E postar o nome dos integrantes no chat aqui da classe, certo? Muito bem, vou caminhar mais um pouquinho aqui. Olha lá, qual é o objetivo, então, do PI do primeiro semestre? O objetivo é descrever o funcionamento de uma microempresa. Tá vendo? Não é complicado. Descrever o funcionamento, como ela funciona, como ela se organiza, né, de uma microempresa. Poxa, o que é uma microempresa? Até 10 funcionários. Até 10 funcionários registrados. Tá bom? Então, é uma empresa pequena que nós estamos procurando mesmo. Eu posso fazer uma empresa que tenha, sei lá, eu tenho a empresa de um amigo meu, do meu pai, ou de um vizinho, mas aí não tem 10, tem 15, tem 20 pessoas. Tudo bem? Tudo bem. O que a gente está querendo é, num primeiro momento, ter baixa complexidade para fazer a orientação de vocês, porque é o primeiro semestre, porque vocês estão chegando agora, certo? Então a gente coloca como até 10 para já indicar para vocês que não é a complexidade que nós estamos procurando, não. Nós estamos procurando uma empresa simples, pequena, micro, na verdade, tá? Para vocês fazerem essa descrição. O objeto de estudo vai ser uma organização de qualquer natureza, ou seja, pode ser de serviços, comércio, indústria, tanto faz. Mas que tenha, no máximo, 10 funcionários registrados. Então, o verbo, né, que vai nortear as nossas análises aqui é descrição, ou melhor, descrever. Esse é o verbo, descrever. Okay? Cada disciplina vai auxiliar vocês a descrever essa empresa de ângulos diferentes. Informática,
administração geral, sociedade e tecnologia, qualquer outra lá, contabilidade, né, matemática, e assim vai. Legal. Aqui está a descrição de como é que cada disciplina vai participar. Vamos caminhar um pouco mais aqui. Na organização, como está marcado aqui, né? Ó, as equipes deverão escolher uma microempresa até 10 funcionários para a realização do trabalho. Deverão ser privilegiadas empresas da região que estejam abertas ao empreendimento. Então, vamos lá, esse é um ponto importante, gente. A empresa ela tem que estar afim de prestar informações para vocês. Tá? Às vezes pode ser uma empresa super jóia, de alguém conhecido, mas quando começa a interagir, vocês vão pedir informações sobre administração, informática, estrutura da parte contábil, coisas assim, e a empresa começa a negar informação, ou não, ou entregar muito atrasado, ou não entregar, aí é um problema, entendeu? Aí realmente é um problema. Então, vocês têm que encontrar empresas que estejam a fim de colaborar com o aprendizado de vocês. Para isso, eu acho que sempre é bom a gente ter um plano B, né? Ter uma empresa A, que vocês. É o plano A, né? Uma empresa que vocês entendem que seria a mais legal, a ideal, mas se não der certo com essa, tem um plano B, tem uma outra empresa que não é a ideal, mas que dá para a gente trabalhar de uma forma ou de outra. Tá? Então, se for possível ter uma carta na manga, seria uma boa. Eu sugiro que ao entrar em contato com essas empresas, vocês levem uma cópia desse documento que eu estou mostrando para vocês, desse manual, para mostrar para eles, ó, tá vendo? Nós estamos na faculdade, isso aqui é verdade mesmo, certo? E olha o que a gente vai precisar de vocês. Mostrar alguns itens, né, para o responsável pela empresa, para entender a que profundidade e que tipo de informação eles vão passar para vocês. Ou seja, que vocês vão demandar também deles. Tá bom? Então, acho legal levar uma cópia física ou digital desse documento aqui, do manual, para explicar para as pessoas lá, para o gestor, gestora da empresa. Muito bem. Caso alguém precise, né, sobre assim, um documento dizendo vocês são da FATEC americana, isso aqui é um projeto sério e tal, vocês podem conversar com a coordenadora, que é a professora Daniela, e ela pode fornecer um documento dizendo que vocês são alunos aqui e que o PI é de verdade mesmo, tá? Então, se for o caso, vocês me avisam, a gente caminha aí para um segundo patamar, tá bom? Muito bem. O alerta que eu acabei de falar para vocês, né, uma escolha inadequada da empresa poderá ocasionar grande perda de tempo e de resultados negativos, certo? A gente vai avaliar o que vocês produziram. Então, não adianta falar o seguinte, a gente conseguiu uma empresa, mas ela não forneceu informação contábil, não forneceu informação da parte de informática, não colocou informação sobre a parte de matemática financeira, de matemática, né, do professor Aloysio, a nota vai diminuindo, porque o trabalho não está sendo feito, certo? Então é muito importante a seleção dessa empresa de forma adequada. E ela tem que ser legalizada, né? Tem que ter um CNPJ. Fundamental isso. Ela tem que ter uma empresa formalmente constituída. Aqui nós temos a função dos professores, e eu quero falar rapidamente o seguinte: os professores do curso vão ajudar vocês a montar também o PI. Eu sou o coordenador geral do PI do primeiro semestre. Então, eu vou colocar para vocês, assim, vamos dizer assim, vou capitanear esse navio a maior parte do tempo. Mas, para cada disciplina, os professores responsáveis dessas disciplinas também estão comprometidos em ajudá-los, ok? Então é importante, não agora, porque está muito no começo ainda, mas quem sabe já no final de agosto ou início de setembro, perguntar para os professores, viu, professor, vamos marcar um dia para você reservar uma aula para a gente falar sobre PI. Nós estamos produzindo material, para você dar uma olhada para ver se é isso mesmo que você quer. A gente está com certas dificuldades, compartilhar isso com os professores das disciplinas. Eles sabem desse comprometimento que eles têm, né, com o PI, e está tudo em ordem fazer isso. Eu recomendo que vocês façam isso, tá bom? Muito bem.
Vamos mais um pouco aqui. O que vocês vão entregar? Então, aqui é o item 3.4, apresentação do resultado do projeto, né? Vai ter um relatório escrito e vai ter uma apresentação. O relatório escrito, gente, ele tem que ter no máximo 50 páginas, tá? E o relatório completo, no máximo 50 páginas. Aqui tem, mais para frente, vocês vão ver lá como é que é a formatação, o que chama espaçamento entre linhas, margem, tamanho de fonte. Tá, mais para frente vocês vão encontrar tudo isso escrito. Mas o importante é, tem um relatório escrito de no máximo 50 páginas, né? Tem uma estrutura, essa estrutura eu deixei elencada aqui, mas eu vou apresentar para vocês especificamente com um outro slide, tá bom? Então, só para saber que tem uma estrutura aqui. Ela pode ser mudada? Pode. O grupo pode achar uma outra forma de fazer essa análise, não há problema nenhum. A gente vai conversando, tá? Cada grupo tem uma personalidade, às vezes, pode-se dizer assim, né? Diferente. Então, pode ter um jeito diferente de escrever também, sem problema, tá bom? Aqui está a formatação, tá vendo? Ó? Fonte Arial 12, espaçamento de 1,5, mas isso aí é simples, né? É só entrar no Word e colocar essas informações e ele começa a formatar o seu trabalho. Tudo vai ser enviado para o meu e-mail. Na verdade, o meu e-mail não é FATEC, eu esqueci, pulei essa parte aqui, ó, acabei esquecendo de corrigir. É ricardo.pompeu@cps, Centro Paula Souza, cps.sp.gov.br. Mas depois eu corrijo aqui e a gente vai ter bastante contato e vocês não vão esquecer meu e-mail, assim, facilidade não. E aí nós vamos ter uma apresentação oral. Essa apresentação oral, ela é feita lá no auditório, com microfone, num evento especial, com uma banca de professores. Vai ter uma duração de 25 minutos. Todos os integrantes e as integrantes do grupo vão participar, vão ter que falar, né? Então é importante dividir esse tempo para que todo mundo tenha um momento de fala também. E para mostrar a participação de todo mundo, tá? Isso provavelmente vai acontecer no final de novembro, final de novembro. Depois eu já mostro a data para vocês. Mas isso aqui é obrigatório, tá? Essa apresentação e a participação de todos. O PI, ele é um trabalho em grupo, ele não é um trabalho individual. Quem pode frequentar essa apresentação? Para deixar claro para vocês. Nós estamos numa faculdade pública, tá? E isso aqui é um produto público também. Portanto, essa apresentação, ela pode ser assistida, logicamente, pelos colegas aqui da sala de aula, terão que assistir, mas também por outras pessoas. Então, você pode ter alunos de outros semestres assistindo a exposição de vocês, tá? Então, não existe nada fechado nesse caso. Então, é público, aberto ao público. Bom, mas quando começar a chegar perto no momento da apresentação, eu já vou cobrar vocês, tá? Vou lembrá-los também. Vamos caminhar mais, mas... agora sim, vamos lá. Item 3.5, conteúdo abordado pelas disciplinas. O item 3.5 mostra para vocês quais serão os assuntos, né, que os professores de cada disciplina demandam. Vamos pegar uma delas aqui como exemplo, tá? Essa daqui, ó, administração geral, é a disciplina do Carlos, certo? Deixa eu ver se dá para mudar de cor, só para ficar diferente. Disciplina do Carlos. Então, olha só, ele está pedindo 5 coisas aqui, né? Indicar o ramo de negócios da empresa, apresentar os principais concorrentes, fornecedores e clientes. Tá vendo? É descrição, né? Apresentar missão, visão e valores da empresa, fazer uma análise SWOT, identificar principais estratégias de gestão. Então, na disciplina do Carlos, professor Carlos, esses 5 itens terão que ser abordados no trabalho de vocês. Esses tópicos aqui, ele vai lecionar ao longo do semestre. No entanto, o PI, ele é um trabalho, ele é uma disciplina extracurricular. Ou seja, é feito paralelamente ao curso. Então, vocês não precisam esperar a aula dele, né, sobre análise SWOT, para, de repente, começar a fazer análise SWOT. Ou esperar a aula sobre missão, visão e valores para começar a trabalhar sobre missão e valores. Isso aí pode ser adiantado.
Aliás, a gente recomenda que isso aconteça, ok? Porque o professor vai seguir uma lógica de raciocínio lá da aula, né? Mas que não necessariamente precisa ser a mesma do que está no PI. Perfeito? Então, o que vocês vão fazer daí no caso é o seguinte: poxa, a gente está querendo terminar essa parte aqui, mas não tivemos ainda a aula de análise SWOT. Como é que a gente vai fazer? Conversa com o professor e fala: professor, nós já estamos pensando em fazer análise SWOT, mas como não chegou a aula ainda, você tem algum material que possa passar para a gente poder estudar e fazer essa análise? Certo? Entendeu? É assim que funciona. E aí temos, ó, comunicação, expressão, a aula da Silvia, né? A Silvia, a professora Silvia vai analisar o relatório inteiro de vocês. É o português, as normas, né? Variedade de linguagem, a elaboração de um texto fluido. Então, ela vai analisar tudo, certo? Contabilidade, professora Bruna, né? Tem uma série de tópicos aqui que ela vai pedir para vocês. Ó, natureza jurídica da sociedade, formação dessa sociedade, regime tributário, e vai embora. Ó. Tem uma série de perguntas, mas assim você fala, poxa, um monte de coisa. Mas as respostas são bem objetivas, se vocês olharem aí, tá? Não é nada complicado, não. Informática aplicada à gestão, com a professora Juliane, né? Vai ser o desenvolvimento de um dashboard, a princípio, muito legal, super prático, certo? Legal pra caramba para a gente aprender a trabalhar com Power BI, essas coisas. E esse trabalho, se não me engano, já vai fazer parte direto da matéria dela, então vocês vão fazer o trabalho para a matéria dela e incluir no PI também. Ela vai explicar isso para vocês e eu vou orientando vocês aqui também na nossa conversa. Inglês é o professor Rafael. Em inglês tem uma pegada um pouco diferente. Vocês vão ter que fazer uma apresentação oral para o professor Rafael. Então, nesse caso, essa é a única disciplina que eu não tenho muita interação. Exatamente sobre o que ele deseja com relação a essa disciplina. Tá bom? Matemática, professor Aloísio, é muito simples a parte dele, mas muito interessante. A empresa é viável financeiramente? Então você vai responder essa pergunta, só tem uma pergunta, tá vendo? A empresa é viável financeiramente? Responda essa pergunta analisando a receita da empresa, custo, lucro e ponto de equilíbrio. Então ele vai ensinar vocês a aplicarem a matemática numa análise financeira, ok? A empresa pode não querer passar certas informações. Sim, é verdade, isso pode acontecer. Existem outras formas de resolver esse problema. A empresa não precisa passar dados atuais, ela pode passar dados antigos, ela pode passar dados aproximados. Se nada disso funcionar, a gente conversa, tá bom? Tem outra saída, mas aí a gente conversa diretamente aqui. A matéria do professor Benê, Sociedade, Tecnologia e Inovação, ele tem 4 perguntas aqui, né? Como ocorrem as relações entre colaboradores e equipe gestora? Como é o ambiente de trabalho? Como se dão as relações com relação ao indivíduo? Logicamente, aqui ele está pensando na parte ética e moral da empresa, né? Cultura organizacional também um pouco. Quais são os objetivos almejados pela empresa? E na parte de dimensão ética, né? Solidária, empática, quais são as estruturas, como é que essa empresa se relaciona com os seus próprios funcionários, fornecedores, com a sociedade em geral. Normalmente, o professor Benê passa uma literatura específica para vocês, para responder o PI dele, que é muito bom, entendeu? Ele já fala assim, ó, para responder essas perguntas, consultem esse material. Show de bola. A avaliação, como é que vai ser feita, né? Vai ter uma banca de professores. No dia, na verdade, nós teremos 3 avaliações, o PI. A primeira avaliação é o que a gente chama de uma entrega prévia. Está aqui embaixo, ó. Essa aqui, ó. Entrega prévia. Já vou passar a data para vocês, tá? O PI vai ser em meados de outubro. Esse PI tem que estar com 50% pronto. E aí vocês vão encaminhar para mim esse PI e eu vou dar uma nota em cima dessa entrega parcial, dessa entrega prévia do PI. A entrega prévia do PI não é um rascunhão. Ele tem que estar formatado, tudo bonitinho, tudo certinho, e vale 20% da nota.
No final, lá em novembro, é que vocês entregam o trabalho definitivo, certo? Aí esse trabalho definitivo vai ter uma nota de 80%, tá? Mas existe uma entrega prévia do PI. Quando chegar próximo, eu já vou cobrando de vocês, eu já vou avisando. Esse é o meu papel também, avisar das datas, certo? O trabalho escrito vale 20%, ou a apresentação oral vale 30%, ok? Da nota total. Muito bem. Algumas coisas importantes aqui. Mas tudo isso, gente, eu vou. Não se preocupe que eu vou falando, tá? Vou alertando todas essas coisas com vocês. A comunicação entre a gente precisa ser muito importante, sabe? Problemas que estão acontecendo no grupo, vocês precisam contar para mim, para eu tentar resolver, para eu tentar ajudá-los a resolver. Acho que essa é a melhor palavra. Tá? Mas é importante eu ficar sabendo de coisas que estão acontecendo. Por isso que depois eu vou dar uma dica de como resolver esses problemas. Daqui a pouquinho falo sobre isso. Muito bem. Considerações pontuais. Todo mundo do grupo tem que participar. Aquele que não participou e foi comprovado que essa pessoa não participou das atividades, né? Não produziu o que deveria ter produzido, não participou das reuniões e nada, a nota vai ser diferente. A gente vai fazer uma avaliação separada para esse aluno. Eu espero que realmente isso não aconteça. Por isso que é importante vocês contarem para mim se há algum problema no grupo de relacionamento, para que eu possa intervir e a gente resolver isso antes que dê mais problemas. Tá certo? Muito bem. Vamos caminhar mais um pouco. Ah, olha só as datas, gente. Então, oficialmente, eu já postei o material para vocês, mas assim, se tiver alguma alteração, porque eu também encaminhei para os professores, tá? Se tiver alguma alteração, eu aviso vocês. Então, oficialmente seria dia 12 o envio do manual de PI. Dia 14 de outubro, 14, é a entrega da prévia. 50% do PI precisa estar pronto no dia 14 de outubro. Ok? Do dia 19 e 21, 19 é uma segunda-feira, dia 21 de outubro é uma quarta-feira, eu vou fazer a devolutiva para vocês. Então, eu vou dar um feedback sobre o que vocês entregaram para mim. Por que nesses 2 dias, né? Porque a gente vai montar um cronograma de orientações. Alguns grupos eu vou orientar na segunda-feira, outros grupos eu vou orientar na quarta-feira, tá certo? Então a gente vai dividir a classe em grupos e 3 grupos, 4 grupos na segunda-feira, 3 grupos, 2, 3, 4 grupos na quarta-feira. A gente vai fazer essa divisão. E a gente vai colocar horários para cada grupo também, tá bom? Eu volto nesse assunto também assim que a gente fechar essa parte aqui. Dia 11 de novembro, nós vamos fazer o sorteio das apresentações. Quais serão os grupos que vão apresentar? Qual a sequência, né, de apresentação dos grupos? Quem vai apresentar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto? Dia 13 de novembro é a entrega do relatório final. Então, esse é o último dia para vocês postarem o material. E no dia 16 de novembro, que é uma segunda-feira, e no dia 18 de novembro, que é uma quarta-feira, nós teremos as apresentações, entendeu? Então, nesses 2 dias, vocês vão apresentar 3 grupos na segunda-feira, 3 grupos na quarta-feira. Joia. Vamos dar uma pausa aqui. Eu quero ver como é que está lá. Se tem alguma pergunta, alguma coisa. Só um segundo aqui para a gente ver. Chat. Ninguém fez pergunta. Lógico, né? Com uma apresentação dessa, perfeita, com todas as informações necessárias, não é para ter dúvida mesmo. Nós vamos falar agora um pouco sobre como é que vai ser o relacionamento de vocês dentro do grupo, que eu sugiro que vocês façam. Cada grupo tem a sua autonomia, mas a gente vai aprendendo coisas ao longo do tempo. Então, o que eu acho importante é o seguinte: eu vou montar, vocês vão dividir em 6 grupos. Então, imagina a classe dividida em 6 grupos, certo? Aí, cada grupo vai escolher o dia, e é por ordem de chegada mesmo assim, tá?
Quem falar primeiro escolhe o horário e quem ficar por último escolhe o horário que sobrou. Mas eu vou dizer o seguinte, olha, temos a orientação na segunda-feira e na quarta-feira. E aí o grupo escolhe. Ah, eu queria essa segunda-feira, eu queria na quarta-feira. Legal. E a gente vai ter orientações a cada meia hora. Então, por exemplo, das 5 às 5h30, depois das 5h30 às 6, das 6 às 6h30, das 6h30 até as 10 para 7. A apresentação, a orientação fica 20 minutos em vez de meia hora, porque a gente tem que entrar, tem que liberar a sala e tem que entrar em sala de aula também, né? Mas tá vendo? A gente vai dividir em horários, vai dividir nos dias da semana, e o grupo alocado para aquele dia tem prioridade na conversa. O que eu quero dizer com isso? Você pode frequentar qualquer dos horários, certo? Qualquer horário. Você pode entrar na sala, eu vou estar aqui segunda e quarta-feira, das 17 horas até as 18h50. Toda segunda e quarta, nesse horário. Você vai ter o link para acessar. Você pode acessar qualquer um desses dias. Só que eu vou dar prioridade para aqueles grupos que estão agendados naquele horário. Se você quiser ouvir a conversa para tirar suas próprias dúvidas e tal, fique à vontade. Se não tiver nenhum grupo naquele momento, você pode entrar também na sala e falar, professor, não tem ninguém aí, né? Posso fazer uma pergunta aqui que está gerando confusão entre a gente? Na boa. É como se fosse uma sala de aula e que chegou um grupo, eu vou orientando. Se você quiser entrar e sentar, né, supostamente assim, virtualmente, tudo bem também. Se não tiver ninguém que quiser conversar, pode entrar e a gente conversa. Tá bom? Então, esse vai ser o esquema. Por isso que é importante montar o grupo o mais rápido possível para a gente já alocar os horários. Como é que vai ser a conversa de vocês? Eu vou, para cada grupo formado, ou seja, 6 grupos, eu vou criar aqui no Teams uma sala privativa, onde só vai ter os membros daquele grupo, certo? Por quê? Porque lá vocês vão poderem postar materiais e dúvidas e perguntas para mim que concernem aquele grupo, só para não ficar exposto para todos os demais, tá bom? Então eu vou criar salas, 6 salas, e aí você pode colocar material lá para a gente conversar, pode colocar dúvidas de alguma coisa, eu também ponho informações lá no meio para vocês, para cada um vai ter uma sala especial, cada grupo vai ter uma sala. E aí vem a dica de ouro. O que eu recomendo? Para não dar problema, para diminuir a chance de conflito, eu sugiro que vocês se comuniquem via Teams, para ficar registrado. Então, sei lá, você está participando de um grupo, e aí, assim, ó, Ricardo, a sua parte do trabalho é a disciplina do Aloísio. Você já fez a revisão de literatura? Aí o Ricardo não responde. Na semana seguinte, Ricardo, nós já estamos terminando a disciplina do Carlos e da Bruna. Você já fez a do Aloysio, Ricardo? A gente vai ter uma reunião no sábado. Você pode participar? O Ricardo não fala nada. Daqui a pouquinho o Ricardo manda algum material, que não serve para muita coisa. Ricardo, esse material não está adequado. Veja o manual certinho. Vocês estão conversando com o colega. E pelo jeito o Ricardo não está afim de fazer nada. Então, gente, se a conversa ocorre no WhatsApp, eu não tenho contato. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o problema que está. Talvez a gente precise conversar com esse Ricardo, certo? Mas se está aqui no Teams, já está registrado oficialmente. Então vocês podem chegar e falar assim, professor, temos um colega aqui de grupo que está dando problema. O Ricardo não responde as nossas mensagens, não participa das reuniões e não entregou material de forma adequada. Precisamos conversar. Aí eu entro lá, vejo a conversa de vocês e falo, legal, vamos chamar esse Ricardo para conversar. Entendeu? Então, se vocês fizerem no Teams, tem essa vantagem. Não é obrigatório, mas ajuda bastante. Se fizer no WhatsApp, aí é por conta de vocês. Eu não tenho como acusar um aluno de não estar fazendo alguma coisa se eu não tiver provas e conversa dos dois lados. Percebe isso? Então, é uma dica de interação. Acho que vocês podem seguir ou não. Vamos voltar um pouquinho para o manual, que tem mais uma parte que eu quero mostrar para vocês. Ah, manual, tá aqui. Esse anexo 1, ele possui uma ata das reuniões realizadas, tá vendo? Ó?
Isso daqui é optativo, mas ele está tentando substituir aquilo que eu acabei de falar. Se vocês acham que é melhor ter uma certa segurança da participação de cada um, para que não haja aí uma folga social, né? Então vocês podem pegar e falar o seguinte: olha, cada vez que a gente se encontrar, a gente vai fazer uma ata de uma reunião aqui. O que foi passado, as tarefas, tu põe a data, põe as atividades de cada um, ó, tem o nome, o RA, e o cara tem que dar uma assinatura aqui dizendo que está de acordo com aquilo. Se ele não participou, se não tiver assinatura dele, entende-se que ele não está participando. Se ele assinou, entende-se que ele está de acordo com as tarefas que foram passadas. Então, isso aqui também é uma forma de prevenir ou reduzir ruídos de comunicação e conflitos também, tá? Vocês podem fazer dessa forma ou pelo Teams. Sugestões. Dito isso, gente, no final do manual, na última página, vocês têm algumas normas de ABNT, que é como vocês formatam o trabalho. Eu vou auxiliá-los também nisso, mas eu acho que é importante vocês darem uma olhada nisso daqui, né? Então, aqui é um micro curso, vamos dizer assim, uma micro orientação sobre como fazer citação indireta, como fazer citação direta de até 3 linhas, né? 30 palavras, como fazer citação com mais de 3 linhas, citação direta e indireta. Então, tá citação de citação, tudo isso. Então, aqui é para consulta também e mostra como é que vocês devem fazer as citações da parte da revisão teórica que vocês vão precisar fazer. E no final, todo o material que vocês consultarem para fazer a referência bibliográfica, né? Eu sugiro que vocês acessem esse site aqui embaixo, ó. Ele chama Mecanismo Online de Referência, o MORE. Quando você consulta um livro, consulta um artigo acadêmico, como é que você vai citar esse livro? Como é que você vai citar esse artigo acadêmico, né? Então, tem toda uma norma para fazer isso. Esse site aplica essa norma para vocês. Conforme vocês forem escrevendo o texto e tal, né? Eu vou ajudando vocês nisso. Geralmente no começo é que um pouco mais complexo, né? Mas depois vai ser cíclico. Vocês vão acabar repetindo um processo de trabalho. Então eu vou mostrar essas coisas para vocês quando eu começar a fazer a orientação de cada grupo. Eu vou chamar a atenção de vocês com relação a isso. Alguns grupos têm integrantes que já conhecem, já fizeram TCC em outras faculdades, às vezes até no colégio técnico, né? Já sabem como faz isso. É tranquilo. Quem nunca fez, eu vou explicando, tá bom? Então, esse aqui é o manual. Se houver alguma alteração do manual, eu vou postar no AVA, no SIGA, mas eu aviso vocês. Show? Salvar. Muito bem. Existe um documento que vocês precisam preencher também quando vocês encontrarem uma empresa adequada para fazer o PI. É o que a gente chama desse termo de anuência aqui, ó, termo de anuência, tá? Esse termo de anuência é uma autorização, é um termo de compromisso, de certa forma, né? Autorizando ou formalizando que essa empresa vai ajudar vocês a fazer o trabalho. Então, aqui, ó, eu, fulano de tal, sou gerente da empresa tal e autorizo, coloco o nome de vocês aqui, e autorizo a apresentação desse estudo, da coleta de dados para fazer esse trabalho acadêmico e tal, certo? Então, aí é um material importante, vai ter o nome da pessoa e vai ter que ter um carimbo oficializando isso. Isso é o que a gente chama de termo de anuência. Muito importante para vocês fazerem o PI de vocês, né? A empresa precisa autorizar. E a autorização dela é exatamente através desse termo de anuência. Ok? Já está postado no SIGA para vocês editarem e encaminharem para a organização. Esse termo de anuência deverá constar no PI final, na versão final que vocês forem entregar para mim. Lá em novembro, tem que estar esse termo de anuência.
Ok? Tem que estar lá, senão eu não vou aceitar o trabalho. Muito bem, então esse é o termo da anuência. Existe também uma carta de reconhecimento. Essa carta de reconhecimento é a empresa dizendo, viu? Esse grupo de alunos veio aqui na empresa, conversou com as pessoas, me entrevistou, fez um monte de coisa, e é verdade, eles fizeram esse trabalho, certo? Então, essa carta de reconhecimento é um reconhecimento da empresa para o trabalho de vocês. Ela é obrigatória. Deverá também constar na entrega do trabalho final, no PI de vocês. Essa carta de reconhecimento e o termo de anuência precisa vir junto do trabalho, ok? De novo, senão não tenho como aceitar o trabalho de vocês. Então, aqui nós temos um modelo de uma carta, ó, certo? Vocês podem fazer alguma modificação? Pode, contanto que deixe claro que é uma carta de reconhecimento. O projeto UPI, ele faz parte de o que a gente chama de um currículo extensionista. Como vocês estão fazendo uma consultoria para uma empresa, né? O MEC, o Ministério da Educação, ele entende que isso é uma coisa muito importante e precisa estar bem documentado. Por isso que é importante a carta de anuência, a carta de reconhecimento e fotos. É importante que vocês tirem algumas fotos da interação de vocês, das visitas que vocês vão fazer na empresa. Então, além da carta de reconhecimento, do termo de anuência, vocês precisam incluir algumas fotos das visitas que vocês fizeram lá. O ideal é que apareça na foto todos os integrantes do grupo e a gestora ou gestor da empresa. Mas às vezes não é todo mundo que pode ir naquele dia, né? Que vai tirar foto, sei lá, alguma coisa assim. Mas que tenha representantes do grupo junto com o representante da empresa, na empresa, nesta foto. Tá bom? Ao longo do semestre eu vou ficar cobrando vocês disso também. Tudo isso precisa ser anexado no corpo do PI. Sem essa documentação, de novo, nós não vamos aceitar o PI de vocês. Isso é fundamental. Legal. Uh, bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Espera aí. Cara, ninguém está fazendo pergunta. Então tá bom, né? Ok. Vamos continuar então. Eu quero mostrar agora como é que poderia. Eu vou falar algumas coisas, gente. Eu sei que no momento às vezes pode parecer assim, nossa, é muita informação. Mas eu acho que é importante para estar no vídeo aqui, né? Registrado, certo? Mas a gente vai sempre acabar voltando nesses assuntos. Mas acho que é legal dar uma visão geral. Então, deixa eu mostrar alguma coisa, como é que seria a estruturação do PI para vocês, para quem nunca viu o PI, né? Então, olha só, esse material também está no SIGA, tá? Algumas orientações para a estruturação do PI, tá vendo? Do PI 1. Então, vamos lá. O que eu sugiro que vocês façam? Num... Deixa eu apagar aqui que eu quero escrever conforme eu vou falando com vocês. Nós temos aqui as disciplinas: Administração Geral, Contabilidade, Informática, Matemática, Sociedade e Tecnologia, que são as disciplinas que vão demandar da minha parte maior intensidade na orientação. De inglês, como eu já falei, o próprio professor de inglês vai fazer isso com vocês, o professor Rafael, e de português é todo o trabalho. Então, assim, a Silvia vai analisar tudo. Essas disciplinas têm demandas específicas, então por isso que eu coloquei elas aqui. Vamos começar com a disciplina de administração geral, que eu acho que ela é mais palatável para vocês. Ela tende a ser... A maioria dos alunos tem mais facilidade de começar com ela, tá? Então, vamos imaginar aí que nós estamos escrevendo o capítulo sobre administração geral. A minha sugestão é que esse capítulo, administração geral, seja dividido em 4 partes: o referencial teórico, as demandas da disciplina, uma análise comparativa e sugestões de melhoria. Então, no referencial teórico, vocês vão uma página e meia, mais ou menos, né? Vocês vão colocar os principais conceitos da disciplina, de acordo com as demandas do professor. Então, por exemplo,
nós vimos no manual agora que o professor Carlos quer saber qual é a missão, visão e visão da empresa. Ele falou de uma análise SWOT, falou também quem são os principais concorrentes, fornecedores, e clientes, certo? Então, o que é o referencial teórico? É uma explicação desses conceitos, antes de descrever a empresa, antes de analisar a empresa. Então, eu preciso explicar assim, o que é cliente, o que é concorrente, o que é fornecedor, o que é uma análise SWOT, como é que ela é feita, depois, o que é missão, visão e valores, qual a sua importância, percebe? Isso é o que a gente vai colocar no referencial teórico. Isso é muito importante. Vocês vão consultar livros e materiais e artigos, material que a própria disciplina vai disponibilizar para vocês, né? Livros e artigos, respectivamente, para vocês montarem esse referencial teórico, ok? No fundo, gente, vocês podem fazer esse referencial teórico mesmo sem ter a empresa, porque ele é genérico, né? Ele é genérico. É a revisão da teoria sobre aqueles conceitos que serão aplicados, definições, principalmente. Então, esse é um material que a gente já pode começar a produzir assim que vocês tiverem montado o grupo. Então, a minha primeira orientação vai ser essa para vocês. Eu vou falar sobre isso, para vocês começarem a produzir essa primeira parte, o referencial teórico. Bom, na parte 2, deixa eu tirar aqui agora. Aqui. Na parte 2, vocês vão começar a responder as demandas da disciplina. Então, aí o professor Carlos perguntou lá, qual é a missão, visão e valor da empresa? Aí vocês vão escrever quais são a missão, a visão e os valores da empresa. É descrever mesmo, certo? Porque isso está sendo pedido. A empresa não tem, sem problema. Escreva por que a empresa não tem. Vocês vão entrevistar as pessoas e perguntar, viu, qual é a missão, visão e valores? Ah, nós não temos isso. Por que vocês não têm? Vocês não acham importante? Qualquer... E aí vocês vão escrever no texto. A empresa não possui, por tal e tal motivo, tá vendo? Está respondendo a demanda da disciplina do mesmo jeito. Na parte 3, opa, deixa eu pegar uma corzinha aqui. Vocês vão fazer uma análise comparativa. O que é comparação? É a comparação entre o item 1 e o item 2. Então, comparar as informações do referencial teórico com as práticas das organizações. Quais são as convergências? Quais são as divergências? Né? Justifique problemas que podem estar acontecendo na empresa. Então, assim, ó, o referencial teórico está falando uma coisa, a empresa está fazendo desse jeito, isso é um problema? Então, é como se fosse uma análise, né, da teoria versus prática. Ok? E aí, na parte 4, apresentar sugestões de melhoria para a organização. Então, vocês já fizeram uma descrição da empresa, fizeram uma análise comparativa, e aí, está tendo problema? Vocês detectaram algum problema? Vamos descrever o problema e propor uma sugestão. O que precisa ser revisitado, o que precisa ser alterado, o que precisa ser incluído, o que precisa ser excluído, o que precisa ser modificado. Terminamos a disciplina Administração Geral. Vocês vão fazer a mesma coisa para a contabilidade, informática, matemática, sociedade e tecnologia, aproximadamente a mesma coisa. Entendeu? Então, nas primeiras orientações, eu vou pedir para vocês para a gente se concentrar em administração geral. Assim que vocês terminarem a administração geral, aí vocês já começam a fazer as demais. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir caminhar pelas próprias pernas daí. Ok. Onde vocês vão consultar material? Fontes bibliográficas, certo? Bom, vários livros na biblioteca, os professores vão disponibilizar a referência bibliográfica, então vocês podem pegar material na biblioteca para criar a definição teórica. Então, lembra aquela primeira parte? Aqui, ó, criar referencial teórico, vem de livros da biblioteca. Pode usar o Google Acadêmico? Pode, mas cuidado com as fontes. Tem fontes no Google Acadêmico que não são boas, não são confiáveis. Blog, administradores.com.br, essas coisas não, tá? Então, o Google Acadêmico tem coisas legais e coisas não tão legais. Na dúvida, converse comigo. É só mostrar para mim e falar assim, professor, essa fonte aqui tá legal? Eu falo para vocês, tal, isso não tá legal. Tem uma outra, uma plataforma de revistas eletrônicas
super confiáveis, chamado cielo.br. Essas aqui vocês podem pegar material sem, assim, no escuro, pode, fica à vontade, tá? Todos esses materiais são excelentes e dignos de confiança. Então aqui é tranquilão. Existe também a biblioteca digital de teses e dissertações. Ótima fonte de material para vocês fazerem, elaborarem a revisão bibliográfica. Principalmente vocês pegarem dissertações, tá? Normalmente, na estrutura de uma dissertação, o capítulo 2 é uma revisão bibliográfica, onde tem uma série de conceitos e definições, exatamente o que vocês estão procurando, tá? Então também pode usar na boa. Agora, muito cuidado com os sites não acadêmicos, né? Wikipedia, site de consultoria, de blog, essas coisas, não, certo? Não, não vamos pegar, não. E, de novo, na dúvida, conversa comigo. Eu falo para vocês. Aqui eu coloquei de novo o que está no final do manual, as citações, né? Vocês podem fazer citação direta, indireta, longa. Isso aqui, para quem não sabe, eu acho melhor mostrar quando vocês escreverem alguma coisa para eu poder analisar. Aí vai ficar mais claro, tá bom? Apesar do manual já ter algumas explicações, né? E aqui a gente também está colocando, mas eu acho melhor mostrar diretamente o que é uma citação direta, indireta e citação direta longa. Certo? Então tá aqui, tem exemplos, mas na hora a gente vai. E eu coloquei de novo o mecanismo online de referência para vocês fazerem a referência dos trabalhos, livros e artigos que vocês consultarem. Deixa eu dar uma olhada, mostrar para vocês um PI pronto. Eu vou mostrar dois PIs, mas eles não são modelos para nada, tá? Eles só são para vocês terem uma ideia, é um exemplo, uma ilustração do que seria um PI, para quem nunca viu um. Então vamos lá. Olha só. Até coloquei aqui um recado, ó, esse documento serve como exemplo, não é modelo. Eu agradeço os alunos que fizeram esse trabalho, são alunos aqui da faculdade, mas assim, é só para ilustração mesmo. Então, tá vendo? Ó? Eu não sei, não lembro a nota deles, não tiraram nota baixa nesses trabalhos, eu não ia pegar um trabalho com nota baixa. Mas assim, cada trabalho desse tem os seus probleminhas também. É só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó. No template, eu tenho um template que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, aqui nós temos a capa, ó, o resumo, palavra-chave, o abstract, isso aqui o professor Rafael vai ajudar vocês, lista de figuras, lista de gráficos, quadros, tabelas, e o sumário do PI, né? Então, o índice geral. Tá vendo? Esse grupo dividiu é, por funções, assim, né? Vamos dizer. É quase que por disciplinas também, né? Ó, apresentação da empresa, gestão estratégica da empresa, natureza jurídica da empresa, custos, receitas, ética, informática, análise SWOT. Tá vendo? Ficou bem legal a estruturação deles aqui. Tá diferente do que está no manual, mas ficou boa. Então, por isso que do manual é uma orientação mesmo, uma sugestão. Aí eles colocaram sugestões de melhoria, considerações finais, as referências e a carta de reconhecimento, tá vendo? Olha só, a introdução, o fact sheet, esse aqui eu acho que nem vai precisar mais, a apresentação da empresa, colocaram logo da empresa, explicaram o logo, né? Tá vendo? Ó, tem aqui, deixa eu aumentar um pouco, o nome da figura, né? A logomarca, a fonte, né? A citação, aqui nós temos um organograma com a fonte também. Olha uma citação aqui, ó, de acordo com o Schultz, citação direta, tá vendo? Ó, joinha, legalzinha. Então, aqui eles foram descrevendo a empresa, ou melhor, descrevendo a parte teórica, tá vendo aqui, ó? Essa primeira parte é uma parte teórica, explicando o que é o organograma. E depois eles mostraram qual que é o organograma. O que é concorrente? E aí eles mostraram, ó, tá vendo? Ó, de acordo, os concorrentes são. Eles explicaram o que é concorrente e aí começaram a descrever os concorrentes da empresa. É sempre assim que a gente vai caminhando, tá vendo? Legal. Descrever o que é gestão estratégica e desculpa, apresentaram a definição de gestão estratégica e aí já começaram a contar
a descrever a empresa que eles estão trabalhando, que eles estavam. E assim por diante, gente. Depois vocês dão uma folhada para ter uma ideia de como é que eles escrevem aqui as coisas, tá? Ficou muito joia mesmo. Aqui tem um dashboard também que eles fizeram. As referências bibliográficas, tá vendo aqui, ó? Os livros que eles consultaram, documentos, artigos acadêmicos. Show de bola. Aqui nós temos também um outro exemplo, um outro grupo. Aqui está errado, ó, tá vendo? Ó? Isso que eu falei para você, é só um exemplo. Aqui não é objetivo, aqui é resumo. E aqui é abstract, não é objective. Os índices, vamos ver como é que ele diz sumário. Olha o sumário aqui. Apresentação da empresa, atuação da empresa, missão, visão e valores e tal, ética organizacional, contabilidade, dividir em vários itens a contabilidade, aplicações matemáticas do projeto interdisciplinar, tá vendo? Cada grupo vai dar um jeitinho, um jeito diferente, né? Uma cor, um sabor diferente para fazer o trabalho. Isso é muito joia. A gente vai conversando e vai adaptando para cada grupo. Mesmo esquema também, tá? O trabalho ficou legalzinho aqui. Ficou joia. Dele, depois vocês dão uma olhada mais a fundo aí. Esse daqui, gente, é o template que eu passo para vocês, que está no Siga. Tá vendo? Ó, título, tal, professor. Esse é um template genérico para vocês fazerem o PI. Tem coisa que dá para mudar? Dá para a gente adaptar, como eu venho falando, né? Dá para fazer alguns ajustes, não é um problema, não. Se o ajuste não ficar legal, se eu perceber que vai atrapalhar, eu aviso vocês, tá? Mas a gente dá liberdade para vocês trabalharem no ritmo que vocês acharem mais interessante, criarem, ousarem um pouco também, né? Muito bem. Deixa eu ver agora. Deixa eu parar de compartilhar um pouco aqui. Certo. Deixa eu dar um aviso especial. Nesta quarta-feira, dia 12, excepcionalmente, eu não poderei dar aula para vocês, tá bom? Então, nesta quarta-feira, não poderei dar aula para vocês. Eu tenho um evento importantíssimo. Eu vou assistir à apresentação do meu filho de 8 anos de idade sobre o Dia dos Pais. Então, sinto muito, mas eu vou participar desse evento com meu filhote lá, tá bom? Então, quarta-feira, pode avisar a turma. Eu dou uma passadinha aqui também para relembrar, mas na quarta-feira não teremos aula. Vou deixar para vocês montarem os grupos aí. Na semana que vem, volta segunda e quarta-feira, e assim vai. Tá bom? Muito bem. Dúvidas, gente? Vamos lá. Perguntas. Perguntem, 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 perguntem. Ah, eu vou colocar umas tarefas para vocês aqui, ó. Tarefas. Vou colocar no chat as tarefas, tá? Primeira tarefa: formar um grupo, formar grupo de até 6 integrantes, certo? Formar um grupo de até 6 integrantes. Segunda tarefa: postar no Teams o nome, os nomes dos integrantes. Essa é a tarefa que vocês têm que fazer. Vou colocar mais uma, né? Encontrar uma pequena empresa até 10 funcionários registrados. A empresa também deve ser legalizada, né? A empresa deve possuir CNPJ. Encontrar uma pequena empresa de 10 funcionários. Para Professor, eu ser. tenho uma Oi, dúvida. pode falar.
Essa microempresa que a gente vai precisar pesquisar, ela precisa obrigatoriamente ter funcionários registrados ou ela pode ter funcionários contratados como PJ? Então, vamos lá, vamos pensar, né? Ahn, o PJ, ele é legal. Legal, assim, na legislação, né? Como a gente vai ter aula de gestão de pessoas, se Deus quiser, quando vocês estiverem no terceiro semestre, né? Aí a gente pode questionar se a pejotização é uma coisa boa. Eu sinceramente acho que não é, mas é uma coisa legal, é legal. Eu digo na legislação, ela talvez não seja moral, mas é legal. Então, a princípio, não teria problema, não teria problema. A pessoa tem que estar registrada ou, de alguma forma, oficialmente ser um funcionário da empresa. O que a gente não pode, o que a gente não quer, porque não temos como incentivar isso, né, é a ilegalidade dos trabalhadores. Aí não dá certo. Mas se estiver dentro da lei, tudo bem, Combinado, obrigada. certo? Você já tem em mente uma empresa para participar? Não, era só uma dúvida mesmo. Ah, entendi. Nós tivemos alunos e alunas aqui é, que tem a própria empresa, entendeu? E colocaram aqui como alvo também do nosso PI, foi muito joia, né? É mais fácil de trabalhar porque você tem uma interação direta, certo? É, pessoas que trabalham já numa empresa e tem lá uma anuência do proprietário para participar do PI, também fica legal. Então é questão de vocês estão procurando uma empresa joia que esteja a fim de contribuir para a formação de vocês. Não pode ser uma empresa mesquinha, sabe? Que não queira compartilhar nada, que desconfia de tudo. Aí não dá certo, tá bom? Gente, é isso aí. Eu tô aguardando perguntas, perguntas, perguntas. Aliás, eu estou na sala de vocês agora. A sala está vazia por enquanto, só eu. Depois eu passo aqui para dar um oi. Mas eu queria que vocês perguntassem alguma coisa. Bom, se não há nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Antes disso, eu só vou colocar no nosso chat lá no canal essas informações aqui, né? Vou colocar assim, tarefas. Tarefas para... Primeiras tarefas, vou chamar. Primeiras tarefas. Formar grupo de até 6 integrantes. Postar no Teams o nome dos integrantes. Encontrar uma pequena empresa. Alvo de estudo do projeto integrador. Isso, tá aqui. Então, já coloquei também no Teams as primeiras tarefas. E aqui eu vou colocar um aviso, para não esquecer, né? Excepcionalmente, excepcionalmente, não teremos aula na quarta-feira, dia 12 de agosto. Teams aqui. Ok, gente? Dúvidas? Perguntas? Nada? Então ficaremos por aqui, tá bom? Eu acho que é isso aí. Vamos encerrar a nossa participação hoje, ok? Eu vou encerrar também aqui a gravação, desligando agora.